Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Foguete Sem Ré. 140 episódios, Ricardinho Sá. Quem te viu, quem te vê, quem diria, né, meu irmão? 140 vezes. Eu vou deixar um silêncio constrangedor no ar, se você deixasse a deixa maior. Por quê? Não sei, eu gosto de causar desconforto. Constrangimento. Às vezes. A evolução só vem do desconforto. Pense na questão do... Hoje esse é o episódio 140, né? Sim, Se você dividir pela metade dá 70. sim. Se você dividir 70 pela metade novamente dá 35. 35. Sabe o que é que significa? Nada. Nada. Mas também a Pois gente é. começou a gravação deste episódio 3h35. Sabe Oi. o que significa? Nada Nada também. também. Porque Absolutamente 35 nada. dessa divisão com a minutagem, né, da hora que a gente começou dá 70. Né? Se você multiplicar 70 por 2 dá 140, que é o número desse episódio. É tipo aquela coisa do... Pega a sua idade, aí soma mais 2, agora tiro 2. Eu sei sua idade agora. Sabe, o mau costume da vinheta. Agora que eu me lembrei. Hã? Não, tem Não, mas eu tô mais. testando. Eu quero fazer testes aqui no Foguetão, da gente começar a falar do nosso convidado, né, um pouco mais cedo. Eu tô assistindo, fazendo uma autoanálise. Acredito que a gente estava começando demais a demorar o episódio. Eu acho que a gente perdeu um pouco daquele engajamento inicial, né? Segundo as métricas e os indicadores dos algoritmos, precisamos já dar o gancho, né? E no caso de um podcast, esse gancho precisa ser mais assertivo, mais longo. Obviamente que você que está aqui com a gente hoje não está aqui por minha causa, está aqui por conta do nosso convidado de hoje, né? Acredite, Ricardinho, que o episódio de hoje é aquele episódio exemplo do MBA, pós-doutorado, PhD em vida real. Senhoras e senhores, em vida real. Nosso convidado, ele passou 3 anos sendo convidado para participar do Foguete Sem Ré. E ele, não, mas como eu sou um cara que não desiste, eu passei 3 anos insistindo para esse cara vir participar do Foguete. Ele faz parte da primeira lista de convidados que a gente fez lá em 2022 e 3 anos depois, o nosso convidado de hoje está participando daqui do Foguetão. Por quê? Meu amigo de longa data, um cara que eu acompanho há muito tempo, obviamente que não sei das entranhas, apesar de saber muita coisa, mas não sei das entranhas da operação e dos seus negócios. Não sei das entranhas da operação da Atalaia Rações, mas, né, pelo tanto que a gente já conversou, algumas vezes de maneira mais formal, outras vezes, na grande maioria delas, de maneira mais informal, mas eu tenho certeza que a história desse cara é bastante inspiradora, muito inspiradora, e está falando de empreendedorismo na veia, crescimento constante, crescimento organizado, mas um cara que sabe exatamente o que está fazendo e começou o pré-episódio, né? Começou antes da gente começar a gravar. Ele disse, não, Bruno, porque eu não tenho formação, Dani pediu para fazer aqui meu currículo, né? E eu não tenho formação, eu fiquei meio travado. Eu fiz, porra, brother, né? Você tem a formação mais importante que não se ensina, mas que toda pessoa deveria ter neste mundo, que é ter as manhas, Ricardinho. Você sabe a importância disso, Ricardinho Sá? Não fica balançando a cabeça, não. Eu tô falando que você precisa falar, pô. Veja, esse é um episódio que a gente vai ouvir o convidado explicar o que é ter a manha. Sim. Né? Sim, Quem com sou certeza. eu para dizer um negócio desse se o convidado da gente tem todas as respostas relacionadas a ter as manhas? Eu vou ser PhD maluco? em manha, e ter a Exato, manha, né, velho? Exato. Você é PhD em quê, Ricardinho? Eu sou Beleza? PhD, não, em lorota. Turma, nosso convidado de hoje é um sergipano, nascido em Aracaju, filho do seu Gilberto e da dona Sônia. Ele teve uma infância simples e começou a trabalhar ainda jovem, muito jovem, na empresa das irmãs, passando por funções como ajudante de descarga, motorista e depois começou a trabalhar na administrativa.
Aos 21 anos, já liderava uma equipe como gerente administrativo em uma filial na cidade de Arapiraca. Aos 22 anos, abriu seu primeiro negócio e, no mesmo ano, fundou a Atalaia Rações, que começou em um espaço de apenas 12 metros quadrados. Hoje, para quem não conhece a Atalaia Rações, é uma marca aí com 6 lojas, partindo para a 7ª loja, com o objetivo de chegar com 10 unidades, 10 lojas, até 2027. E eu ouvi um negócio desse cara, em uma das nossas conversas, que me marcou muito, de crescer sempre de maneira bastante organizada, bastante estruturada, porque a gente não sabe quando o M&A pode vir. Não é isso? Verdade. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o meu amigo Fabinho Dantas. Muito obrigado, Bruno, pelas palavras. Seja bem-vindo, meu irmão. Que satisfação. Você sabe que sou um cara de hábitos simples, não gosto muito de dar podcast, sou um pouquinho envergonhado na hora de dar alguma entrevista, mas é uma honra estar aqui com você e com o Ricardinho. Ricardinho parece Lombardi, né? Ninguém conhece, né? Finalmente conheci, uma satisfação. Estou aqui à disposição para todas as perguntas que vierem. Todas? Todas. Ai, Ricardinho. Quando vem assim, o bicho pega. Pode fazer, sem medo de ser feliz. Pode perguntar, sem problema nenhum. Fabio, me diga uma coisa. Ao longo dessa jornada, já teve aquele dia, aquele momento, que você pensou assim, meu irmão, fudeu. Vai dar merda. E você ficar naquela agonia, tá, porra, como é que eu vou fazer, e agora? E a filha, e o filho, e a mulher, tá, porra, essa quantidade de gente aqui. Sabe aquele momento que todo empreendedor passa, mas poucos falam, poucos têm a coragem de falar, mas acredito ser extremamente importante para a jornada todo empreendedor. Queria saber se você tem um momento assim na sua trajetória. Com certeza, não só um dia, né? Foram vários dias que já tiveram lá com a gente, vários dias que a gente ficou sem dormir direito, por conta de pagamento, de folha, fiscalização, o que você imaginar de problemas que vão acontecendo na empresa. Eu sempre digo que empreender é arriscar, né? É você arriscar para gerar algum tipo de valor, né? Para gerar algum tipo de melhoria para o próximo. Então, nessas aí, eu já abri várias coisas que deram errado, né? A gente tem esse costume de valorizar só as coisas que o empresário deu certo, né? Sim. Mas eu acho que com um erro que eu já tive várias vezes, com várias empresas que eu já abri, eu aprendi muito mais do que com acerto. E também já teve dias que eu já pensei em fechar a empresa, já teve dias que eu disse, não quero mais aqui para mim. Passei por um momento difícil na pandemia, onde eu pensei até vender a empresa, fui conversar com o fundo de investimentos. Mas, no final das contas, depois você coloca a cabeça para pensar e ver que é gratificante você, hoje em dia, trazer emprego para as pessoas, né? Eu acho que, assim, o meu principal valor hoje como empreendedor não é trazer valor em dinheiro, mas sim o principal valor da Atalaia Rações, que é a humanologia. É se compreender as pessoas. É você saber lidar com as pessoas. Eu acho que nenhum empresário vai crescer sem compreender as pessoas. Então, essa pergunta que você fez para mim é super válida para qualquer empreendedor. Eu digo para todo mundo que são nos momentos difíceis que a gente adquire mais resiliência. Quantas pessoas hoje têm seus momentos que estão querendo desistir, né? E com a dor, com o sofrer, é quando que ela vai abrir horizontes. Quantas vezes, na falência da empresa de minha irmã, em 2008, eu imaginava que não ia ter nem condição da família se sustentar. E, graças a Deus, a gente teve inspiração, né? Minha irmã veio trabalhar comigo dentro da Atalaia Rações e foi uma luta, né? Você, de uma hora para outra, você desmoronar tudo, né? Sua mãe, suas irmãs com a condição financeira boa e desmoronar tudo. Mas eu digo que aquilo ali foi um ensinamento para mim. Aquilo ali eu sempre digo que... Você fazia parte da empresa? Não. Lá em 2008 eu já era dono da minha própria empresa. Saí em 2003 da empresa de minhas irmãs. Mas foi um dos momentos mais difíceis que teve para mim e para minha família, né? Porque era uma das maiores empresas aqui de distribuição de Sergipe e de uma hora para outra veio a falência, né? Então, você não ter chão, você não ter aquela estrutura financeira para bancar a sua família, do qual você dava o seu conforto, sua segurança, tudo. E aí terminou que foi para mim um dos momentos mais marcantes e que me ensinou muito, né? Eu tenho como sabedoria
não valorizar as pessoas que deram certo. Eu prefiro pegar muito mais os exemplos das pessoas que deram errado e aprender com os erros dela. Eu tenho um mentor na minha vida, que é meu cunhado Fedro Portugal, no qual a distribuidora não deu certo, mas foi ele que me ensinou os caminhos, foi ele que me apontou como fazer cálculos, como lidar com a administração. Então, assim, eu sempre digo para todo mundo, os momentos difíceis estão aí. O que vai caber à pessoa é avaliar o sofrimento, né, de saber ser resiliente. Então, quando você sabe que a dor vai causar uma cicatriz, mas que vai te trazer um pensamento, uma atitude diferente, vai ser muito melhor para você. Fabinho, eu estou notando aqui desconforto, o crescimento no desconforto, né? Eu quis começar com essa pergunta. Confesso a você que meio sem sentido foi a pergunta que veio aqui na cabeça. Por tudo que a gente conversa e por tudo que a gente... Não aqui no episódio, mas toda vez que a gente se encontra. E aí, só para deixar claro para a turma, o que é a Atalaia Rações? É uma empresa que visa... É uma empresa do varejo pet, né? Que tem a sua principal... função vender produtos. Hoje em dia a gente não trabalha mais com serviços, mas antemão eu sempre digo que a Atalaia Rações é uma empresa humana, né? O principal valor da Atalaia Rações, e todo colaborador sabe, que é a humanologia. É você compreender as pessoas. Eu sempre digo que vai ter aquele dia que seu colega de trabalho não vai estar bem. E você vai ter que estar ciente como por que ele não está bem, entendeu? É você ter a compreensão que vai ter o dia que o filho do colaborador vai estar doente e você vai ter que liberar o colaborador. Ao mesmo tempo também que você vai também ter cobranças, metas para esse colaborador. Então, assim, a humanologia, para mim, no principal ponto é em compreender as pessoas. E eu digo que a Atalaia Rações não é só minha. A Atalaia Rações são de todos. Todos e vários funcionários sabem, e já aconteceram isso, que no momento de dor ou no momento de dificuldade financeira, a Atalaia Rações chega junto com ele. Então, a finalidade da Atalaia Rações é dar um ambiente bom, não só para o dono, como um ambiente bom para todos os colaboradores que estão dentro da Atalaia Rações. E como empreendedor, eu vi que o dinheiro hoje em dia não é a minha finalidade. Eu não corro atrás do dinheiro. Eu acho que quando eu dou a finalidade e busco que o colaborador tem que estar bem atendido, quando o colaborador coloca a empresa também como a principal referência do dia a dia do ganha-pão, eu acho que isso é a fórmula certa para você ganhar dinheiro. Então, assim, eu não abro hoje em dia uma empresa você pensando... Você tem resultado. Eu não abro hoje em dia uma empresa assim... Claro, né, que a gente precisa de lucro para sustentar, né? Mas eu não abro uma empresa assim, não, eu tenho que ter lucro nessa empresa. Eu abro assim, essa empresa que precisa gerar um ambiente confortável, né, para que a gente possa ganhar dinheiro. Um dos meus pilares como pessoa e um dos meus orgulhos, meu orgulho é 23 anos sem nenhum processo trabalhista na minha vida. Até porque a gente, como eu falei, compreender as pessoas, saber os pontos fracos e fortes das pessoas. E eu digo para todo mundo, né, quando entra na Atalaia Rações, não busque a perfeição. Não busque a perfeição. Não queira ser o cara perfeito. Pode ser buscar ser o melhor, mas não o perfeito. Porque eu sempre digo que quando você tenta ser perfeito, você vive ao lado da depressão. Porque você se cobra demais, né? Você começa a se cobrar demais com certas atitudes que, na verdade, só quem está te julgando é você mesmo. Só quem está te julgando é você mesmo. Então, assim, a Atalaia Rações, que se você me perguntar, é uma família onde todo mundo está dentro para trabalhar para o CNPJ. Eu sempre digo que a principal fator da Atalaia Rações de colaborador não é a fidelidade, é a lealdade ao CNPJ, é a Atalaia Rações. Porque dali é o sustento do ganha-pão de todo mundo. Tá, vamos lá. Então, a Atalaia Rações é uma marca de varejo, sim, né? Dentro do mercado pet, um mercado extremamente competitivo, com marcas gigantescas, sim, né? Obviamente, quando você está ali dentro do mercado, que você está disputando com marcas muito grandes, né? Começa aquele grande desafio ali de preço, margem, quem compra melhor, os melhores fornecedores, né?
os melhores distribuidores, aquelas melhores condições, aquela distribuidora que vai gerar um melhor fluxo de pagamento para que a gente consiga ter aquelas rodadas de receita, de venda e etc. Tal. E aí aí no meu ver, existem dois pilares, né, que a gente consegue, dentro de um mercado altamente competitivo como o mercado pet, né, principalmente também no digital, né, existem dois fatores que, na minha visão, são o ponto de descolamento assim, do mercado concorrente. Marca, né? Percepção de marca. E eu vejo a Atalaia Rações fazendo um trabalho muito genuíno nesse sentido, principalmente geograficamente, né? Sim. Porque abrir filial, para você que acompanha a gente, abrir filial não é necessariamente abrir mais um ponto de venda. Chega um momento que você começa a abrir filial para você começar a dominar geograficamente market share, né? Mas principalmente para que sua marca tenha frequência de visibilidade, né? Sua marca está sendo visto, mais uma Atalaia. Eu achava que tinha mais loja. São 6 lojas hoje, né? Partindo para a 7ª, eu achava que tinha mais loja, né? Ou seja, você vai ampliando, você vai abrindo filial, você vai meio que dominando geograficamente, né? Obviamente que uma empresa pequena, quando está dentro, disputando com grandes marcas, né? A grande marca é um transatlântico, para ela fazer uma manobra estratégica, meu amigo, é um parto, né? Enquanto que a gente é pequeno, você vai conseguir dar escala, você vai conseguir crescer e tal. Ou seja, existe um trabalho de marca, né, para disputar com essas grandes redes, e agora você está trazendo que existe uma personalidade na gestão, né? Uma gestão humana, uma gestão que abraça, uma gestão que está focada em cuidar dos colaboradores, focada em cuidar do time, para que, obviamente, isso seja revertido em trazer resultado. Um time bem cuidado, obviamente, está cuidando muito bem do nosso cliente. Exatamente. Né? Queria que você destrinchasse um pouco isso, Fabinho. De onde é que veio isso, assim? Antes de eu começar a perguntar um pouco da sua história empreendedora, queria que você destrinchasse isso, de onde é que surgiu essa reflexão, de onde é que surgiu essa atitude, de onde é que surgiu essa estratégia. Isso foi desde sempre? Teve algum ponto de virada? Como foi isso? Vamos lá. Nessa parte humana, eu fui criado sempre na igreja e a gente fazia muitos trabalhos sociais. Então, consequentemente, eu trouxe essa parte do social para dentro da empresa, né? Isso foi fundamental. Mas, quando eu comecei a virada de chave dentro da Atalaia Rações, foi quando, lá em 2012, né, você vai ficar sabendo, mas eu vendi uma das minhas maiores empresas, que era a minha distribuidora. E eu fui virar representante comercial. Quando cheguei para ser representante comercial, tinha uma pessoa, a maioria das pessoas atende o representante comercial e o vendedor, péssimo. Deixa o vendedor esperando, atende muito mal. E eu vi que uma dessas pessoas aqui de Aracaju, que se chama... Os donos das lojas. Tia Jane, ela me atendia muito bem. E eu disse, eu quero trazer esse clima de atender o fornecedor bem para todo o ambiente. Então, assim, me deu um up no que se refere à parte de... humanologia, de compreender as pessoas. Porque eu percebi que se você começar... E aí, como eu digo, você não pode também deixar de não ter meta ao colaborador. O colaborador tem que ter meta. Mas você não pode, hoje em dia, tratar o colaborador como um simples pedaço de papel e um simples número. Não é o meu caso. Eu sempre digo, sempre tenho conversa, sempre explico ao funcionário. Então, assim, essa parte veio muito da minha infância, dos trabalhos sociais ao qual minha mãe fazia, e depois tendo exemplo de pessoas que tratavam as pessoas bem dentro do seu estabelecimento. Eu sempre digo que é importante para a gente quando a gente anda com pessoas boas, porque a gente pega os exemplos, né? E nada melhor que exemplo, porque eu sempre digo, o exemplo arrasta, né? Você pode falar, mas se você está vendo o exemplo do dia a dia daquela operação, você diz, isso eu quero ter aqui na minha empresa. Então, foi esse conceito. Uma outra situação é que eu sempre digo que a monologia não é só os colaboradores, é dos fornecedores. Então, por exemplo, se eu estou com o pessoal do caminhão descarregando mercadoria na minha empresa, a gente tem que atender muito bem eles, os representantes comerciais, os clientes. Agora, o nosso principal cliente é nosso colaborador. Se você não tratar o nosso principal cliente, esse colaborador não vai retribuir para o cliente final um atendimento bom, né? Então, assim, eu digo que tem que cuidar da joia. E a joia, para mim, é a equipe.
Pô, que massa. Fabinho, e essa estratégia de expansão, assim, de várias lojas, de estar abrindo unidades, etc, tal, o que é que você pensa em relação a isso? Qual é a estratégia em cima disso? Assim? É assim, veja, quando você vai abrir uma filial, né, a primeira filial que eu vim abrir foi por uma oportunidade, né? Tinha um ponto na 13 de julho e eu disse, eu vou abrir, sem estratégia nenhuma, sem números nenhum, vou abrir. Imaginava que a Talarração já tinha um determinado nome, que eu ia abrir lá, no primeiro mês ia bombar e pronto. E não foi isso que aconteceu, né? O primeiro mês a gente vendeu pouquinho, no segundo mês começamos a gatilhar, mas nada daquele volume. E eu ficava me perguntando, por que eu não cresço? Se eu já tenho um nome estabelecido aqui no mercado, sendo que era uma outra região, era uma outra situação, um outro tipo de atendimento para um cliente. A primeira loja foi onde? A primeira loja foi na Atalaia, vizinho a um açougue, uma loja de 12 metros quadrados que eu abri. E aí eu digo assim para todo mundo, vai abrir uma filial? Hoje em dia, se você for abrir, tome cuidado, porque muitas das vezes, quando você vai abrir a filial, eu acho que muito vem do ego da gente de querer expandir a nossa marca, mas sem números, sem dados. Então, assim, hoje eu vou abrir uma nova filial, eu sempre vou querer saber a quantidade de pessoas que moram naquele bairro, as marcas tradicionais que estão lá. Então, se você tem Drogazil, se você tem Pague Menos, ou se você tem outros supermercados lá de renome, ali já deve ter um estudo para poder colocar, né? Então, assim, eu digo para todo mundo. Você cola na roda ali. Cola na roda. Tanto que uma das nossas lojas agora na Farolândia vai ser vizinha Drogazil, né? Sim. Mas, assim, eu sempre digo, antes de abrir a filial, você tem que ter o cuidado, porque o fato de você abrir uma filial, você vai ter que dominar o processo e os padrões. Porque o cliente, quando ele está na sua loja principal e ele sai para comprar na segunda e você não tem a padronização de atendimento, é complicado. E nós que distribuímos água em copinho, bala, vários doces, né? Fazemos várias ações na loja. Então, a primeira filial, quando tem a gente uma quantidade grande de SKU ali. De SKU, mais de 6 mil SKUs hoje em dia. Então, quando você vai abrir a segunda filial, que você não tem um processo desenhado, é muito arriscado. Foi uma dificuldade financeira enorme quando eu abri a primeira filial. E aí eu fiz a doidice ainda mais de abrir a segunda filial logo um ano depois. E fiquei louco, porque, assim, você imagina que eu não conseguia ter processo, eu não conseguia explicar aos colaboradores como é que eu atendia aquilo. Dava muito exemplo, mas não tinha nenhum pop, não tinha nada escrito. Então, assim, foi uma dificuldade. Mas, como eu sempre digo, né? Não existe vitória sem sacrifício. Foi no trancos e barrancos, e nunca fui acadêmico, nunca fui uma pessoa de acadêmico de estar estudando. E aí eu percebi que eu precisava melhorar meu processo. Foi quando eu troquei de sistema e o sistema obrigou a eu gerar processos. E aí eu percebi de uma coisa, pessoas qualificadas, né, no administrativo para me ajudar, porque eu tenho muita prática, mas eu não tenho a parte acadêmica, não sabia elaborar um relatório, não sabia ler um relatório. Então, assim, eu precisava de pessoas que pudessem me dar uma instrução. Então, eu sempre digo, vai abrir alguma coisa, claro que você tem que adquirir e ir pelo seu filho, isso é fundamental. Mas você tem que ter dados na mão. Não vá fazendo. Quantas pessoas abrem um negócio porque acha que aquilo dá certo? Várias pessoas do setor pet já abriram pet shop porque gostam de animal. Mas não é porque você gosta de animal que você vai abrir um negócio. Você vai abrir um negócio, por isso, primeiro sabendo quais são e o que é que você precisa, porque para abrir um negócio você tem que resolver o problema de alguém. Então, por exemplo, você vai abrir uma pet shop, mas sem dar atendimento, sem ter um SKU, sem ter preços. Você mesmo falou, e isso é fundamental hoje, a chegada das grandes redes, né? Nós temos 2 grandes redes no estado, que aquilo ali tirou a gente da zona de conforto. O que é que eu falo? Eu imaginava quando essa rede chegasse, eu ia quebrar. Foram 4, 5 meses, eu sem dormir direito. Eu disse, meu Deus do céu, quando essa rede abrir aqui eu vou quebrar, não sei o que é que eu vou fazer. E aí eu disse, eu não posso ficar na inércia, eu vou me movimentar. E aí comecei a movimentar, troquei sistema, fiz mais processos e graças a Deus a chegada dessa grande rede eu sempre digo que foi uma zona de conforto que eu estava e melhorou muito. Eu sempre digo que se não viessem elas, eu não sei se eu estaria onde eu estou hoje, porque elas me tiraram da minha zona de conforto. E nada melhor para a gente evoluir do que a zona de conforto, do que o desafio, né? Então, é fundamental hoje. Então, o segredo maior que eu digo vai abrir alguma filial, tome cuidado. Primeiro, analise dados para que você saiba onde você está se metendo. Que dados você analisa? Veja, você tem que ver o mercado, né? Se aquele mercado ali você vai ter concorrentes ao lado, quais são os seus concorrentes, se você tem dados, e são coisas simples, né? Eu digo, não é descobrir a pólvora, não.
Dados simples, como você chegar e ver a população do bairro, se tem concorrentes ao seu lado, quais são as oportunidades de negócio que você tem, entendeu? Ali para dizer se é serviço, se é venda. Então, assim, se você tem um bairro, vou dizendo meu exemplo, se você tem um bairro onde tem uma grande clínica e não tem nenhum pet shop ao lado, é uma boa oportunidade você estar abrindo ali. Se você tem um bairro que tem uma população enorme, mas não tem nada naquele bairro, daquele ramo que você vai abrir, você pode abrir, você tem que analisar os dados. Principalmente vendo a concorrência, vendo o mercado. Hoje eu digo, o varejo, a gente tem que ter muito cuidado com o varejo, porque as margens são mínimas. Você ganha através do varejo hoje, e a Atalar Rações é o supermercado pet, porque eu não trabalho com serviço. Hoje, a margem da Atalar Rações é muito pequena, como qualquer varejo. Então, se você não trabalhar corretamente, saber quais são os seus melhores produtos para que você trabalhe, para que gere rentabilidade, você vai para o saco, entendeu? Então, assim, é fundamental que você, pelo menos, tenha alguns dados para analisar a abertura da nova loja, entendeu? Fabio, como foi que você se moldou, se lapidou para estar trabalhando ali? Obviamente que um produto que tem uma margem pequena, ele precisa ter volume. Sim. Né? Sim. E aí você tem aqueles produtos que atraem o cliente para dentro da loja, Sim. né? Aquele produto, às vezes tem uma margem pequena, tal, só que ele está ancorando outros produtos, né? Para o cara ter um mix de compra ali e tal, um ticket médio. Da abertura da primeira loja até hoje, certo? Como foi a construção desse feeling seu, assim? Vamos lá. Só para entender, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Pô, Fabinho trabalhando ali na empresa das irmãs, Sim. logo cedo, muito novo, né? Ainda jovem. Fabinho termina ali o colégio, começa... Tem um gapzinho aqui que eu não entendi bem, e aí Fabinho abre ali com 22 anos seu primeiro negócio. Sim. Né? Queria entender como é que foi a construção do Fabinho empreendedor nesse tempo, assim, da abertura do primeiro negócio até hoje, já que você se intitula um cara não acadêmico, apesar de ser dar aula para muita gente. Vamos lá. Na verdade, foi uma oportunidade. Eu nunca fui um aluno que gostava de estudar, nunca gostei de estudar. Então, era aquele negócio, quem não estuda vai ter que trabalhar mais do que quem estudou, sim. né? Então, foi um fato. Então, assim, eu disse, não vou para uma sala, não gostava, nunca gostei muito de estar em sala de aula. E eu disse, vai sofrer um desafio, né, na juventude de uma pessoa que disse que não seria nada na vida. Então, é um fato relevante, é como eu estava conversando com você. O desafio faz a gente se engajar, faz a gente correr. E foram as oportunidades do dia a dia. Não foi nada assim planejado como você gosta. Foi tudo sem roteiro. Mas eu percebi, por ter uma responsabilidade muito nova, casei com 24 anos, fui pai com 25. Então, os nossos filhos, que são um propósito da nossa vida, e a gente quer dar uma oportunidade para os nossos filhos, eu fui buscar, trabalhei muito. Já cheguei a trabalhar, além da Atalar Rações, já tive depósito de bebida, loja de lingerie, já trabalhei com um ramo de pecuária. Então, assim, já fiz várias coisas, loja de piscina. Então, assim, foram várias coisas que eu fui fazendo e isso foi me dando... Surgiu da sua cabeça ter essa arruma de negócio, assim, velho. Então, eu sempre digo... diferente. Sim, pô, você vender lingerie, vender ração e vender piscina é foda, né, velho? Produto para piscina. O produto para piscina em si, hoje em dia tem várias lojas de ração que vendem produtos para piscina. Mas a parte de loja de lingerie foi aquela ilusão de que o jardim do outro é mais bonito, né? A grama do outro vizinho é verde. Exato. Então, assim, e aquele negócio. Eu sou um cara diferente de você. Você é um cara multitarefas. E eu prefiro ficar no foco, né, do varejo. E toda vez que entendi, ok. toda vez que eu abria alguma coisa que eu percebia que não ia dar certo, eu não tinha orgulho de fechar. Eu nunca tive orgulho de fechar. Inclusive, eu sempre digo, é melhor, muito melhor para o empreendedor não ter orgulho e não perder dinheiro do que ter orgulho e perder dinheiro. Então, eu disse, não, foco. Meu foco é varejo. O que eu gosto é varejo. O que eu gosto é de lidar com o público e com pessoas. Então, a Atalar Rações, eu sempre fui construindo a parte empreendedora. E como eu falei no início, eu via muitos exemplos das pessoas. Eu nunca gostei de estudar, mas eu ficava reparando muito as pessoas. Eu reparo muito. Tem pessoas que eu sempre digo que a gente tem que colocar como pilar na vida. E, para dizer, seu Juliano César, que acho que já esteve aqui da Façuta.
é uma pessoa simples demais, sempre me referindo, sempre olhar para aquele, pô, simplicidade, então quero ser como ele, simples. Tia Jane, que foi uma pessoa que treinava muito, ou que atendia muito bem os fornecedores, e aí eu fui aprendendo. Então foram pessoas que foram me moldando aos poucos e eu fui aprendendo. O Fedro, que foi meu mentor, né? Meu pai que me ensinou a maior arte, eu digo, que é network, né? Eu sempre digo que você pode ser o máximo possível inteligente, o máximo. Inclusive, eu vejo muitos pais errando porque ensinam muitos filhos a conteúdo intelectual e não ensinam a arte do network, a arte de se relacionar, né? De se relacionar, de conversar. De conversar, ideia, né? bater um Trocar. papo. E atender todo mundo, né? Independente da cor, da raça, do contra-cheque, de tudo. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo esse erro, tendo muita obesidade mental, né? Intelectual, mas não sabe lidar com as pessoas. E isso foi me moldando como empreendedor. Eu vendo as pessoas que davam certo e também as pessoas que não davam certo. Eu vi vários conteúdos. Muita gente acha que o Ike Batista é um cara que não tem conteúdo. Para mim, se você for ver a história daquele cara, é resiliência pura. Quebra, enriquece, quebra, enriquece. Então, assim, são várias pessoas que eu digo, foram me moldando na vida. E uma outra situação como empreendedor, que eu sempre digo, que isso me ajudou muito, foi sair da minha região. Então, lá em 2012, quando eu vendi a minha distribuidora, só para você entender, em 2003, eu abri a minha distribuidora, que foi meu primeiro negócio, ficou até 2012. Foi o que sustentou a minha vida, foi o que me deu... Peraí. Você trabalhava com suas irmãs... E até 2003. Até 2000... Você começou a trabalhar que ano? Comecei a trabalhar em 99. 99. Foi. Até 2003 trabalhando com as Trabalhei irmãs. com minhas irmãs. Aí, em 2003, você abriu para... A distribuidora, com meu uma sócio. distribuidora sua. Com meu sócio. E o negócio das suas irmãs era uma distribuidora também. Era uma distribuidora. Era da família já. Da família, sim. Certo. Aí você saiu e montou a sua. Minha própria distribuidora. Tá. E aí, na distribuidora, eu estava com meu sócio, no qual tinha uma loja pequena, e me inspirei nele a abrir a Rações pela loja dele. E de 2003 a 2000... o seu sócio tinha uma loja pequena. Pequenininha. Foi ele que me inspirou a abrir a Rações. Ah, entendi. Que você não era sócio da loja, só era sócio da distribuidora. Da distribuidora, junto com exato. Ele. E da distribuidora, de 2003 a 2012, eu fiquei focado na distribuidora. Tempo, Fiquei focado na 9 anos aí? Fiquei focado na distribuidora, foi o que me deu condição financeira. A Rações era tipo um segundo plano para mim, né? Nesse ramo também comprei imóvel de leilão, eu fazia muita coisa, sempre... Gerente. Sou gerente, eu gosto de utilizar muito esse adjetivo, sou gerente. Então, assim, em 2012 foi quando eu decidi vender a distribuidora, por mais posições de ideologia de tratar as pessoas, né? Não que meu sócio tratava muito bem, mas eu tinha uma parte diferente da dele, entendeu? De querer entender mais, compreender mais o ser humano. Sempre fui mais assim. E aí, em 2002, a gente se separou, graças a Deus, amigável. Até hoje eu sou amigo dele. E aí eu foquei na Rações. Mas botou um dinheiro no bolso, vendeu? Vendi bem a empresa, deu para botar um dinheiro no bolso. Quando fui virar representante, né, de 2012, fui tentar ser a carreira de meu pai, seguir. Certo. Cheguei nos lugares, fui muito mal atendido. Foi aí quando eu te disse que a tia Jane me ensinou a atender as pessoas e decidi conversar com minha esposa dizendo que eu não queria ser mais representante comercial, que eu queria era dono da Rações, e aí a gente tem um problema, né? A única fonte de renda da gente seria a Rações. Então, em 2012, eu tinha a venda da distribuidora, que foi uma venda boa, em particular foi uma venda boa, mas eu precisava tomar atitude. Então, qual foi a atitude? Eu mudei a Rações de local, ampliei a Rações, aí precisei gastar aí quase 50% da venda da minha distribuidora em um investimento. Sua guria tinha quantos anos? Minha guria tinha 6 anos. E para complicar, minha esposa estava grávida em 2012. Eu mudei, mas eu sempre digo, né? Empreender é arriscar. Eu digo para todo mundo, muitas pessoas me perguntam, rapaz, como é que você ganha dinheiro? Eu digo, rapaz, eu não sei como eu ganho dinheiro, mas eu sei saber lidar com a perda do dinheiro. Eu sei saber lidar com a perda do dinheiro, porque quem sabe perder o dinheiro, certo? E quando eu falo isso, não é você sair perdendo à toa, é você saber e reconhecer os seus erros. Então, eu sempre digo, abro um empreendimento, não deu certo, fiz algo errado, pronto, aquilo para mim, eu não tenho compromisso com o meu erro. Eu não quero ficar, não, eu tenho que abrir, eu vou ficar orgulhoso. Não, vou lá, fecho a operação, ou aprendi com o meu erro e pronto, já não estou mais prejuízo agora, a partir de agora. E isso foi me moldando como ser humano, como empreendedor. Saber perder, saber lidar com a perda financeira. Eu acho que o empreendedor... Saber lidar com o erro, né? Saber abraçar lidar com o erro. Porque muita gente tem o problema do orgulho, né? De não querer reconhecer, né? Ô, Fabinho, deixa eu tentar fazer uma conexão meio maluca aqui. Passa. Você disse que é um cara que nunca gostou de estudar, Sim. né?
é um cara que não tem formação nível superior. Você acha que isso te influencia positivamente para você lidar melhor com o erro? Ou você acha que um cara que é muito acadêmico... Tá entendendo do que eu ia chegar? Boa pergunta. Você acha que um cara que é muito acadêmico, né? O cara é mais cagão com o erro? Sim, porque eu acho que ele fica mais tendencioso a não sair das regras do que ele aprendeu, né? É como eu não aprendi, assim... Né? Um cara que é acadêmico, o cara não tem medo de errar. Pô, não pode tirar nota vermelha, não pode tirar nota baixa, exato, não pode reprovar. Mas é um cara que, né? Exato, não. E ele fica muito preso à teoria, né? Eu sempre digo que eu prefiro 1% de prática do que 100% de teoria. Então, pode ser mesmo, você levantou um tópico muito bom para eu analisar, que esse medo de não errar, assim, eu não tenho medo de errar, entendeu? Então, pode ser que eu não venha por causa dessa parte teórica que eu tive, né? Que eu não tive, né? Apesar que, assim, quando eu digo que eu não gosto de estudar, mas eu fico vendo vários conteúdos, eu já sentei do lado do meu cunhado, o Fedro, tinha 20 anos, ele começava a fazer o balanço da empresa e eu ficava ao lado dele. Eu sempre digo, e para qualquer jovem, para qualquer empreendedor, no início da sua vida, o que mais importa é o que você vai conhecer, o seu conhecimento com as pessoas que têm prática. Eu digo para Maria Luísa, para minha filha, ela está se formando em Direito, e se ela quiser exercer a função de advocacia, eu digo, minha filha, você vai trabalhar, se possível, com o melhor advogado de Aracaju, ou do Brasil, mas sem ganhar R$1. Sem ganhar R$1. O que você tem que pegar é conhecimento dessa pessoa, o que você tem que adquirir são, como você falou, as manhas, né, do negócio, do dia a dia da operação. Então, assim, mais uma vez, conhecimento é fundamental. Eu sempre digo que você tem que ter, mas você não pode ficar preso ao conhecimento. Você não pode ficar... Hoje em dia, quantas pessoas respondem a determinadas perguntas através somente do conhecimento do outro, e ele tem a preguiça dele pensar. Ele tem a preguiça de pensar. Vou dar um exemplo hoje. Vindo para cá, eu fiquei pensando, quem é Fábio Dantas? Aí você vai pegar e vai querer elaborar algo muito bonito para falar. Quem é Fábio Dantas? A gente fica pensando nisso, né? Eu sou um jovem. Um jovem não, né? Sou um rapaz hoje em dia com hábitos simples. Sou uma pessoa com hábitos simples hoje em dia, que gosto muito de estar com minha família, gosto muito e prezo muito para amizade, não gosto muito de festas, de baladas, né? Gosto mais de ambientes que eu me sinta controlado, não gosto de carnaval, gosto mais do forró, entendeu? Gosto de empreender muito, de sofrer riscos, é uma coisa que está na veia, entendeu? E prezo como fundamental na minha vida dar exemplo para os meus filhos. É uma das coisas que eu preciso. Eu não quero hoje ser um pai que fala, eu quero ser um pai que dá exemplo. Fabinho, dentro dessa sua jornada, qual foi o primeiro erro que você cometeu? Veja, eu considero um dos primeiros erros, para mim, hoje em dia, se eu pudesse ter permitido eu fazer a faculdade de administração, terminado a faculdade de administração, porque posso estar me contradizendo, mas eu queria avançar um pouco mais nessa parte de estudos, né? Mas como você agora me fez refletir, será que não foi essa de não ter essa parte que me fez não ter esse medo de errar, corajoso, né? Então, assim, por muito tempo, fiz terapia, algumas coisas assim, por muito tempo me achava uma pessoa não merecedora do que eu tinha, por não ter conteúdo intelectual, né? Por causa de ver pessoas com conteúdo intelectual, e eu ficava dizendo, pô, eu não mereço estar onde estou, porque eu não estudei, entendeu? E depois você vai vendo que a vida não é só isso, né? Então, assim, um dos primeiros erros foi isso, que eu considero, né? Como um gestor, eu não me arrependo de nenhum erro, nenhum erro, hoje em dia na minha vida. Não, mas você lembra qual foi o primeiro erro? Uma coisa é se arrepender do erro. Né? O Fabinho, lá atrás, da lojinha de 12 metros quadrados, qual foi o primeiro erro que ele cometeu? Assim. Primeiro erro? Literalmente eu não vou saber explicar, mas eu vou dizer que o primeiro erro como empreendedor foi não contratar um escritório de contabilidade boa. Muito bom. O primeiro erro... E qual foi o último erro que você cometeu? O tipo de ontem, assim, de antes de ontem. Ixi, cara... Vários são erros cotidianos que, assim,
Eu tenho essa filosofia, né, Bruno? Hoje mesmo, eu até falando com minha filha, eu não busco o culpado por erro, né? Eu não fico. Hoje mesmo nós tivemos um problema lá na empresa, né, de processos, eu não fico buscando culpado. Eu digo, vamos resolver, estamos aqui para resolver. Eu não fico, é como eu falei, essa frase não é minha, é de um presidente do Brasil, né? Eu não tenho um compromisso com o erro. Então, assim, eu não fico muito apegado ao erro. Então, assim, mas se você disser assim, como empreendedor, e para dar uma dica para os empreendedores do Brasil, contratem um escritório de contabilidade bom, hoje em dia, porque é fundamental. Você já se deu mal com tributação, não sei o quê? Não, e tal? nunca. Graças a Deus, a Talarrações, hoje em dia, ela segue todas as leis do Brasil, né? Mas o que eu digo é o seguinte, você tem nuances, né, da parte tributária, da parte trabalhista, onde você tem condição de pagar menos impostos. Sim. Vou dar um exemplo para você. Por muito tempo, eu paguei imposto sobre produto monofásico, certo? Aí não vou entrar nessa seara, mas são produtos que você não precisa pagar porque já foram pagos na indústria, entendeu? Então, assim, quando você tem alguém para te direcionar, um escritório de contabilidade, um mentor é fundamental. Eu sempre brinco que as pessoas não querem pagar uma mentoria, né? Ou as pessoas não querem estar ao lado de uma pessoa que trabalha muito. E eu digo que o mentor, quanto do seu conhecimento você teve que pagar, se esforçar, perder noites para adquirir o que você tem? Então, assim, eu acho que... O erro também custa, né? Cara, e muito, muito. Então, assim, eu acho fundamental. Fabinho, diz uma coisa. Se você pudesse colocar um momento na sua vida, numa moldura, certo? Que momento seria esse? O nascimento dos meus filhos, sem sombra de dúvida. Você muda a chave da sua vida. Você vira a chave da sua vida. A partir daquele momento, você se conecta com algo maior, entendeu? Um amor maior, algo maior. Apesar que eu sempre digo, e minha filha brinca comigo, né? Eu digo que eu criei ela para o mundo. Eu disse, filha, já estou até analisando, quando é que você vai sair de casa? Ela tem 19 anos. Ela, pai, você já quer me sair de casa? Mas não, eu crio meus filhos para o mundo. Eu sei que eu não quero estar com eles debaixo da minha asa, né? Mas se eu precisasse colocar uma moldura na minha vida, é o nascimento dos meus 2 filhos. Sem sombra de dúvida. O casamento com minha esposa também. Hoje em dia eu tenho 26 anos com a Amanda. Eu sou do século passado, né? Foi fundamental. Hoje em dia todo mundo vê a Atalharrações muito focado na palavra, no Fábio Dantas, mas ela foi uma pessoa por trás que construiu a Atalharrações juntamente comigo e todos os outros colaboradores. Uma pessoa importantíssima. Eu sempre digo, e a mensagem final que eu digo é, se você não tem uma pessoa ao seu lado para construir e enfrentar o desafio, meu amigo, é muito difícil você vencer, entendeu? Porque vai ter dias que você vai estar chorando, pensando em fechar a empresa, vai ter dias que você também vai estar alegre, vai estar fazendo besteira e ela vai estar te freando, né? Então, assim, a moldura seria a minha família, entendeu? Que eu construí. Essa, eu acho que é o principal propósito da minha vida. Proporcionar conforto para minha família. E o que é que você diria pro Fabinho da loja lá de 12 metros quadrados hoje? Não vale dizer contrato em escritório. Não. Eu digo pro Fabinho para ter mais paciência. Que antigamente era um pouco impaciente nas atitudes, muito coração, né? Não pensava racional. Então, assim, era papufo, entendeu? Era aquele negócio do querer que a minha palavra tivesse certo em algumas vezes na empresa, como ser humano, entendeu? Então eu digo pro Fabinho de antigamente, Fábio, tenha mais paciência, compreenda mais as pessoas. É uma coisa que a maturidade, a idade está chegando com 44 anos. Eu digo hoje em dia, eu não quero que a minha palavra, certo? Você seja influenciado pela minha palavra, que você siga meus princípios. Eu só quero que a minha palavra gere um desconforto para você e você analise se eu estou certo ou errado. Quantas vezes eu já discuti, quantas vezes eu já me coloquei em discussões brigando com amigos, com a família, querendo que a minha palavra tivesse certo. E eu vejo que hoje eu não tenho essa necessidade, entendeu? Então, se eu pudesse dizer para o Fábio, antigamente, cara, tenha mais paciência. Seria fundamental hoje em dia. E também uma outra coisa que eu diria para o Fábio, tenha menos medo, certo, de se expor. Eu sempre fui um cara muito
reservado na minha vida. Não gosto muito de mostrar o meu dia a dia, né, a minha operação. Então, assim, eu queria hoje em dia... tanto que é um desafio, eu vim para um podcast, né? Mas poder estar mais presente e passar um pouco do conhecimento que eu tenho para as pessoas. Perdi várias oportunidades na minha vida lá do Fábio passado, oportunidade para palestrar 300, para 500 pessoas, que isso poderia até, você sabe, melhor do que eu, o fato de você estar palestrando, ensinando, na verdade você está aprendendo, né? Com certeza. Quanto você não aprendeu Com palestrando, certeza. entendeu? Então, esse é um dos meus maiores erros como pessoa, né? Isso influencia positivamente também o negócio. Fábio, hoje você emprega quantas pessoas? Hoje a Transações emprega diretamente 60 pessoas. 60 pessoas hoje em dia. Em todas as lojas? Em todas as lojas. E... 60, porque também tem outro ramo, mas no outro ramo é só uma pessoa, 1 ou 2 pessoas, entendeu? Mas a meta aí é ter 10 lojas e chegar a quase 100 colaboradores. Vocês vendem quantos itens por mês, assim? SKU registrado em lojas, 6.000 SKUs. Giro desses SKUs, 3.000 SKUs, que é uma coisa que a gente está aprendendo muito para o empreendedor, muito. Pronto, é um erro. O ego, o orgulho, a vaidade de querer ter muita mercadoria na loja. E eu digo para qualquer empresário, estoque não é patrimônio. Estoque não é patrimônio. Patrimônio é você rodar a mercadoria, entendeu? Então, assim, eu queria sempre viver com muito estoque, muito estocado. Chegar ao ponto de ter uma mercadoria para 7, 8 meses. E achando que aquilo era bonito, achando que ter muito estoque era bonito. E aqui, na realidade, prejudica o fluxo de caixa, prejudica várias coisas, entendeu? Então, assim... E por você ter uma grande quantidade de SKUs, né, mais de 6.000 SKUs, é uma das maiores dificuldades que você tem é controlar esse estoque. E aí, é uma das segunda maior dica que eu posso dar. O contador e um sistema robusto, um sistema bom. Um sistema que possa te gerenciar, te entregar dados. Né? Porém, você não pode ficar preso 100% ao sistema. Né? Que vai ter o dia a dia da prática que também vai precisar influenciar. Para dizer, eu estava em um sistema robusto há 4 anos atrás, fiquei com um sistema robusto. Virei agora, em novembro, virei para um outro sistema. E eu saí de um sistema que me prendia muito a alguns processos, assim, que eu não tinha necessidade. O sistema era para empresas com mais de 1.000 funcionários. E aí me travava muito a minha operação. E aí fui para um sistema que também é robusto, mas me deixa ser mais flexível em algumas situações. Claro que nenhum sistema, eu digo a todos os empresários, nunca acho que você vai achar um sistema 100% com você. Nunca. Eu não conheço um sistema de informática bom. Mas se você é empresário, puder contratar um contador bom, um mentor bom e um sistema bom, é um dos primeiros passos para a sua empresa crescer muito, com certeza. Então, assim, essa gestão de mercadoria hoje, a gente tem que se preocupar demais, porque você imagina cuidar de 6.000 SKUs, né? Fábio, assim, entendendo sua rotina ali, hoje você, quanto gestor, né? O que é que você está olhando o tempo todo ali? O que é que você está olhando todos os dias ali dentro do seu negócio? Veja, eu olho alguns números com alguns dados. Na verdade, como eu falo, eu, graças a Deus, tenho pessoas hoje que me abastecem de dados. Então, eu tenho um gestor de processo que toda semana eu recebo os números dele, como o faturamento, se está caindo, a rentabilidade da empresa. Eu vejo também alguns custos fixos hoje em dia da empresa, que são fundamentais. Você vai abrir hoje em dia uma loja de varejo. Quantos % do aluguel vai representar sobre a conta do produto? Tanto varejo como serviço. Quantos % do serviço? Quantos % das pessoas? Quanto você fatura por funcionário? Entendeu? Quanto você fatura por metro quadrado? Entendeu? Isso é importantíssimo. Então, se você não tem, no mínimo, e quando eu falo assim, eu sempre digo às pessoas, você vai pegar muitos caras, certo? Que querem pegar empresas pequenas e quer que vocês tenham um BI gigantesco, com números gigantes, que você tem que entender tudo de DRE da empresa. Não, entenda o básico, o dia a dia, aquela coisa. Claro que ao crescer, você vai ter que cada vez mais ter dados mais fundamentados para que você tome decisões corretas, entendeu? Mas, como eu falei, faturamento por funcionário, por metro quadrado, saber quanto cada despesa representa sobre o seu faturamento, isso é de uma certa importância que, se você não tiver, complica. Saber a tributação, se sua empresa está correta ou não. Hoje em dia, quantas empresas estão no Simples Nacional, podendo estar no lucro real e tendo mais economia?
Por quê? Porque foi passado que o Simples Nacional é a melhor forma para uma empresa. E não é. O Simples Nacional, muitas pessoas pagam muitos impostos e uma carga tributária muito maior porque o contador dele falou que o Simples Nacional é melhor. Uhum. Mas, na verdade, o Simples Nacional só é melhor. Claro que em algumas oportunidades vai ser melhor mesmo, mas muitas das vezes é uma simplicidade para a contabilidade. Mas se ele for para um lucro real, ele pode ter várias situações onde a empresa dele vai reduzir os impostos. Eu digo que antes de você adquirir R$ 1 de lucro de vendas, que é muito mais difícil, é melhor você economizar com R$ 1. Então, para dizer, se você economiza R$ 1 na despesa de sua loja, é lucro R$ 1 entrando no seu caixa. Mas se você quiser adquirir R$ 1 de lucro vendendo, você vai ter que vender R$ 7 a R$ 8 de venda, entendeu? Então, assim, é muito melhor você ver os dados concretos. E quando eu falo, não, principalmente para o empresário pequeno, não ficar muito atrelados a dados muito fundamentados, que sua empresa é pequena. Eu vejo, assim, eu não gosto, desculpe se você gostar e qualquer outra pessoa, eu não gosto de ser intitulado como CEO da Talarrações. Inclusive, eu não quero ser CEO de nada. Vou apresentar agora uma primeira palestra agora que eu tive coragem de fazer. E nessa palestra me apresentaram como CEO. Eu disse, cara, me tira desse nome, pelo amor de Deus, eu não sou CEO. Eu sou uma empresa de 60 funcionários, uma empresa de pequena, médio porte. E quem sou eu para ser CEO? Entendeu? Eu ainda tenho que estar no meu dia a dia da operação. Eu vejo muitas pessoas, e aí também tem um erro também quando você vai contratar alguns consultores, que ele quer que o empresário de pequeno porte, de médio porte, fique atrás do seu mesa de birô aqui e fique só analisando dados. E o empresário, ele tem que analisar o chão de fábrica também. Então, assim, claro que quando você tiver vários gerentes, vários processos dentro da sua empresa, se tiver com uma empresa de 300, 400 funcionários, você tem que estar na operação de dados. Mas no dia a dia da operação é aquele negócio, prática e dados, prática e dados. Você vai andando um ao lado da outra porque você possa evoluir. Mas não, muitos empresários, quando eu percebo, cresce um pouquinho, aí já bota lá CEO, aí já vai para debaixo de um ar-condicionado, de um birô e fica lá administrando a equipe e esquecendo de onde ele veio, né? Isso é importantíssimo. Você tomar um choque de realidade de onde ele veio. CEO de empresa com uma pessoa só. Eu, Só tem ele. Eu não me identifico, não discrimino quem quer, cada um que tem a sua particularidade, como quer ser chamado. Eu prefiro ser chamado de gestor hoje em dia, entendeu? Ou gerente. Brincadeiras à parte, eu sempre boto no meu crachá, né, como comprador da empresa, né? Então, Sim. assim, eu sou o dia a dia da operação. Eu tenho que estar no dia a dia da operação. Eu tenho que rodar todas as lojas, verificar o padrão, a etiquetagem. Você, em uma conversa que eu já tive com você, com o Marcelinho, que é outro fera, me falando sobre o brand da marca, né? O que a marca precisa demonstrar em termos de cores. É fundamental aquela conversa que eu tive com vocês. E hoje em dia, a Talarrações quer se posicionar nisso. Onde o cliente vê uma cor da Talarrações, ele já lembra da Talarrações. Hoje a gente mudou a nossa logomarca. Então, para que quando o cliente vê o ar da Talarrações, ele já identifique como sendo da Talarrações. Então, Sim. assim, é dessa certa importância que você tem que ter desses cuidados, né? Mas isso não deixa na mão você também ficar só atrás de um birô, né? É dia a dia, é prática. Eu digo para o empresário pequeno, quer crescer, vá para a prática e utilize os dados. Fabinho, você falou rapidamente sobre uma passagem sua que, de tudo que a gente conversou agora, foi o que eu mais me identifiquei. Você falou que eu tive que fazer terapia, ou nas minhas sessões de terapia, por não me sentir merecedor do que eu tenho hoje, de quem eu sou hoje, do que eu construí, por não ter um conhecimento acadêmico. Isso aconteceu e acontece exatamente comigo. Por quê? Vamos lá. A primeira empresa que eu abri, eu tinha 18 anos. Foi em 2003. Né? Eu tinha 18 anos e, obviamente, foi a primeira empresa que eu quebrei. Esse conhecimento prático ninguém me tira, ninguém te tira. Ok? E a gente vive num estado, né, e numa cidade, estamos falando de Aracaju, Sergipe, turma, e a gente vive num estado, numa cidade onde 78% das pessoas, 76, 78% das pessoas, elas vivem do funcionalismo público, né? São os funcionários públicos, são os concursados, são os cargos comissionados,
né? Etc, etc, etc. Né? E também a gente vive num país onde o empreendedor e empresário muitas vezes é tratado como o vilão da história, né? Esse tratamento de sermos o vilão da história é porque quando a gente era criança, né, a gente, muitas vezes, nós ouvimos que o dinheiro é sujo. Perfeito. Não foi? Perfeito. Todo mundo ouviu isso. Né? Menino, lava essa mão, você pegou em dinheiro. Menino, lava essa mão, você pegou em dinheiro sujo. Eu já ouvi isso, você já ouviu isso, com Muito, certeza. muito. Né? Menino, você pegou em dinheiro, não coma, lava a mão primeiro, tal. Né? São coisas que vão criando modelos e padrões mentais, né? Que acabam sendo refletindo no futuro, né? E existe um segundo ponto também, que pelo fato de, cara, vou ser radical, todo empreendedor, empresário de sucesso hoje, e quando eu falo sucesso, não é somente grana, é grana, é impacto na sociedade, é impacto na vida das pessoas, é impacto nas famílias que estão sendo abastadas por conta dos negócios onde o risco é nosso, não é do outro. Porque no final das contas, né, o fiofó que tá na reta é o nosso. É o nosso, exatamente. Certo? Se der merda, quem se fode é a gente. Né? É por isso que vem insônia, é por isso que vem estresse, é por isso que vem cabelo branco, é por isso que vem ruga. E mesmo assim a gente continua. A realidade é essa. E é por isso que todo caba desse, toda mulher dessa, de sucesso, já quebrou, já chorou, já se lascou, já se arrombou e aprendeu com isso e foi transformando isso em aprendizagem, né? Ou seja, a grande maioria tá no terceiro, quarto negócio. Com certeza. Né? E aí o pessoal julga, né? Quando a pessoa fala que ela não teve sucesso, né? É complicado. Aí, e principalmente numa cidade como a nossa, onde 78% das pessoas seguiram aquele modelo, né? Pô, estudou pra caramba, passou, estudou pra caramba, se empregou, estudou pra... né? Exato. Ou seja, aquele modelinho, né? Aquele modelo, o que acontece é que a turma desse modelo meio que julga um modelo que não é esse, né? E é como se a jornada do empreendedor é muito mais longa, né? Ou seja, vamos lá, hoje, Fábio Dantas da Talai Rações é um empreendedor em formação de 20 porrada anos. Exato. O Bruno, que todo mundo vê hoje, foi uma formação de 25 anos. 25 anos, pô. Uma faculdade... Gerando conteúdo. Hoje uma faculdade são 4 anos. Exato. Né? Exato. Você estudar para um concurso, seja lá o que for, pô, o cara vai estudar ali 8 anos, 10 anos, né? Ou seja, passou 5 anos se formando, 10 anos estudando, 15 anos depois, aí organizou a vida, né? A gente tem mais 10 anos na frente, né? Para começar a organizar a vida de fato. E aí quando a gente tá nas mesas, né? A grande maioria dos nossos pares, se a gente tirar pela proporcionalidade desse percentual que eu falei, do 76%, 78%, né? A grande maioria das pessoas que estão na nossa mesa não seguem o modelo que a gente segue. Sim. Né? Que é do risco, do apetite a risco, né? De arriscar e quebrar, e volta, e vai, e vem, e erra, e acerta, e erra, e acerta, e erra, e acerta. E aí quando você me diz que isso foi um dos temas da sua terapia, pelo fato de você não adquirir o conhecimento acadêmico, e sim adquirir o conhecimento prático, depois de 20 porrada anos. 26 anos. E você ter essa autorreflexão e dizer que não é merecedor, depois de 26 anos estudando e ralando e trabalhando 14, 12, 16, 10 horas por dia, eu lhe... Porra... É complicado, eu também me acho não merecedor. Então... Como é isso, Fabinho? Assim, velho? Na verdade, assim, né? Não é um autoflagelo um tanto quanto injusto, não? Sim, porque pra mim o nosso maior inimigo é a nossa mente, né? Já parou pra pensar?
Com certeza. É no momento que a gente vai dormir que a gente está brigando com ela. É no momento que a gente está no tédio que a gente está brigando com ela. Então, assim, e um dos males das pessoas é comparar a sua vida com as outras. Então, assim, quando você, fulano e tal está com pós-doutorado, doutorado, a sociedade valoriza cada vez mais só o conhecimento, a obesidade intelectual, né? Fulano, como eu sempre digo, você vai chamar uma pessoa que tem pós-doutorado e uma pessoa que não tem conhecimento, mas que o conteúdo não tem nada a ver com o pós-doutorado dessa pessoa, nada. A pessoa sempre vai dar mais valor ao cara que tem pós-doutorado. Estou falando que não é do conhecimento dele. Então, a sociedade sempre vai julgar a pessoa pelo título. E isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive que enfrentar. Porque, querendo ou não, a gente fica brigando com a nossa mente. Nunca estudei, nunca fui. E aí é o seguinte, quando eu comecei a ter a consciência, no qual você fala, e é exatamente isso, são 26 anos de prática. São várias faculdades junto. Faculdade de Gestão Humana, Faculdade Financeira, Faculdade Comercial, tudo junto. Faculdade de Vendas, Faculdade de Administração, Tudo Faculdade junto. de Produto, Faculdade de Engenharia de Produção, Faculdade... Tudo na pancada. E a gente tem um grande problema hoje no Brasil, eu não sabia desse fato, muito importante você me dizer, 76% do Aracajano, é impressionante. Nada contra, eu tenho parentes, mas o que eu vou falar hoje a gente ensinou aos nossos filhos a querer estabilidade. Só estabilidade, a maioria, né? Não vou jogar todo mundo. Mas se você quer, hoje em dia você entra numa sala de direito, então quem quer ser advogado? Quase ninguém quer ser advogado. Quase todo mundo quer. Ou ser juiz, promotor, procurador, assim. Você não vê um que bate assim. E eu sempre briguei com meus amigos, discuti, na verdade, com meus amigos, dizendo, se minha filha terminar direito, eu não quero que ela seja juiz. Nada contra juiz, procurador, nenhum cargo judiciário. Mas eu quero que ela seja empreendedora. Eu quero que ela seja advogada para empreender. Ah, mas é mais difícil. Que ela seja, alerta turma, caps lock, caixa alta. Abre aspas, quero que ela seja advogada para empreender. Exato, empreender, né? Arriscar, criar conteúdo, Vou colocar na caixinha os médicos também. Viu? Criar soluções, vários. E aí você cria hoje em dia uma juventude onde só quer estabilidade. Mas eu tenho uma frase aqui que eu sempre falo para todo mundo. Me diga uma pessoa, essa frase não é minha, eu já vi de várias pessoas falando, né? Mas me diga uma pessoa que estudou vendas ou estudou empreendedorismo que está ruim agora. Porque, assim, a gente tem essa mania de valorizar o cara que estudou pedagogia, o cara que estudou fisioterapia, o cara que estudou medicina, o cara que estudou... Aí ele vai para o setor de vendas ou vai para o setor de empreender e ele acha que não precisa estudar empreendedorismo. Quando eu falo que eu não tive conhecimento, que eu não li acadêmico, mas eu tive muitos conteúdos, já fui para várias palestras, já tive vários mentores ao meu lado, onde sentava. Então, assim, você precisa também botar sua bunda para... Entender o que é conhecimento. Entender o que é conhecimento. Eu me lembro que eu podia muito bem, lá em 2003, 2001, sair para farra e eu ficava no lado do meu cunhado, ele fazendo balanço. Você falou 14 horas, eu já fiquei 28 horas dentro de uma empresa. 28 horas dentro de uma empresa, acordado. Então, assim, é a gente saber que vender... Não que isso seja bonito nem romântico. Que não seja, exatamente. Mas é relação. Que você tem que saber que vender, que empreender, você precisa também buscar o conhecimento. Se você não quer estudar uma faculdade, que você vai buscar exemplos, que você vai perder seu tempo, não. Você vai estudar conteúdos através de vídeos, tendo exemplo de pessoas que se deram bem, tendo exemplo de pessoas que faliram. Então, assim... é aprimorar cada vez mais. Então, assim, a estabilidade hoje, eu digo, no setor privado existe. Eu te digo isso aqui o seguinte, se você tiver um vendedor ruim aqui em Aracaju, ou se você tiver um vendedor bom em Aracaju que esteja desempregado, eu te chamo de mentiroso, esse cara não é bom. Não existe pessoas boas no setor privado que estão desempregadas. Ela pode ser, aí você vai dizer, não, mas essa pessoa no setor privado, ela está desempregada. Parei, algum problema ela tem. Ou ela tem problema de relacionamento, entendeu? Mas a pessoa que sabe lidar com pessoas, que tem conteúdo, entendeu? Que tem prática, é quase impossível essa pessoa estar desempregada. Hoje nós estamos em uma escassez de pessoas no Brasil para você arrumar trabalho. Muito. Hoje em dia, para você arrumar um trabalho, né, que você fala, a lista está cheia, mas é o seguinte, o que é que a pessoa vai entregar para a empresa? Você ocupar uma vaga de trabalho, né? Para ocupar uma vaga de trabalho. É difícil. É difícil hoje em dia. Então, assim, eu digo a todo mundo, estude vendas, estude empreendedorismo, né? Pegue exemplo de pessoas, fique ao lado dessas pessoas que entendem, que estudaram muito, fique ao lado aprendendo, que nada melhor do que o exemplo. Nada melhor do que o exemplo. Quando você fala dificuldades, todo empresário tem que ter dificuldade. Eu digo assim, e
a gente percebe, né, filhos que são herdeiros e filhos que são sucessores, né, de famílias Sim. que vêm ricas, né? Quando você pega filhos herdeiros, quantos amigos nós não tínhamos no colégio que os pais eram muito bem-sucedidos e não souberam administrar aquele dinheiro e hoje perderam o padrão social. Porém, quantos amigos melhoraram as empresas dos pais? Isso aí também veio de quê? De um conteúdo, de uma educação, de uma criação. E dizer, empreender, eu sempre digo assim, a gente não vai crescer, não vai ter uma nação forte se a gente não empreender. Quem desenvolve, quem gera os impostos é o setor privado. Não existe no Brasil, certo? Não existe nenhum país no mundo que vai crescer sem o setor privado. Não existe, não conheço. Você pode até dar um up na parte do governo, gastando com obras públicas, tudo, mas aquilo tudo tem um limite, entendeu? Então, assim, quando você condena o empresário, né, e hoje eu vi João Adib falando uma coisa muito importante da CIDMED, né? Aquilo me influenciou muito. Nós, como nós pais, principalmente os pais empreendedores agora, quando chegam em casa, começam a falar mal do seu trabalho de empreender dentro da sua casa. Qual é a mensagem que você está dando para o seu filho? E João Adib fala, eu não. Eu, quando chego na minha casa, eu falo bem da empresa que eu estou. Então, se você teve alguma dificuldade dentro da sua empresa, eu mesmo não levo para dentro da minha casa. Eu não quero falar. Eu tenho um pacto com minha esposa que a gente não conversa de trabalho em determinados horários. Quando eu chego à noite, de manhã, quando eu estou almoçando, é um determinado horário que eu vou conversar com ela. E não quero demonstrar as dificuldades para meu filho da empresa, para que ele não ache que a empresa é algo ruim, entendeu? Eu vou mostrar que tem dificuldade, mas eu não vou ficar detalhando as dificuldades. Então, assim, quando você, pai, chegar dentro de sua casa, não fique falando mal do seu negócio, porque seu filho não vai querer herdar. Ele só vai ver que você está estressado, porque empreender, quem que não empreende que não se estressa? Não conheço. E assim, e tudo tem tudo na vida tem aquele limite, né? De estresse. Você tem que chegar a um determinado ponto que você sabe que o estresse também vai te prejudicar, mas não existe o empreendedor que não vai ter Não existe crescimento sem estresse. Sem isso. Eu digo uma frase que eu sempre falo, né? Isso vale para tudo, né? Para o corpo também, né? Sacrifício. Não existe vitória sem sacrifício, não existe. E empreender é sacrifício. Quantas horas a gente fica afastado dos nossos filhos, quantas horas a gente perde noites. Então, assim, se a gente não se habituar a entender isso, mas não levar para dentro de casa esses exemplos para que o filho não queira ser empreendedor. Porque muitos dos empresários, eles erram quando eles começam a falar mal da sua própria empresa dentro da sua casa. E aí muitos filhos não querem ser empreendedor. Porque aí eles vão ver mais no conforto da estabilidade, do funcionário público, entendeu? E assim, eu digo funcionário público. É claro que é um orgulho eu ter um filho formado em ser funcionário público. Pode ser um orgulho para muita gente. Mas é aquilo, eu sempre digo que o funcionário público ele fecha duas portas, né? A da pobreza e a da riqueza, né? Então, assim, é claro que tem funcionários públicos ricos aí que veio de uma herança ou souberam fazer investimentos afora do seu cargo, então, mas é muito mais difícil, entendeu? Então, assim, eu sempre vou investir em meus filhos que sejam empreendedores. Nada contra, mas eu sempre quero que meus filhos sejam empreendedores. Que tenham esse mindset na veia. Episodião, hein, Ricardinho Sá? Que frase sensacional essa das duas portas do funcionalismo público, porque é exatamente isso, cara. Não, e tá tudo bem. E tem perfis e perfis, Exato, né? Empreender exato. não é para todo mundo. Não é romântico. Professor, Oi, eu amor. posso fazer Claro, uma lindo. pergunta? Sim. Fábio, eu lembro que teve um podcast aqui que a gente gravou no estúdio, que a gente falou sobre capitães e soldados. Você acredita que existem, tem pessoas que nasceram para ser soldados e tem pessoas que nasceram para ser capitãs? E o soldado, ele está predestinado a vida toda dele a ser um soldado ou ele pode se tornar um capitão? Então, eu vou falar isso dentro da nossa empresa, né? Acontece isso. Tem muitas pessoas que querem a estabilidade daquele cargo, determinado cargo. Eu tenho colaboradores que você quer promover ele e ele prefere ficar naquele cargo dele. Mas eu sempre digo que vem muito da nossa cultura, do país, né? De dizer bem assim, olha, todos os nossos gerentes da nossa empresa, todos os nossos gerentes foram soldados. Porque eu fui um soldado no início. Eu era motoboy, eu limpava o banheiro, eu descarregava o caminhão, eu fui um soldado. E aí eu fui almejando e fui
crescendo de cargo dentro da empresa, né? Se fizer essa analogia. Então, todos os nossos colaboradores, todos os gerentes hoje, nossos foram soldados. Então, a gente tem que saber promover quem quer ser capitão. Quem não quer ser capitão e quer ser soldado, a gente tem que respeitar. Que esse era um hábito que eu tinha ruim de querer impor o meu pensamento para essas pessoas. E eu não conseguia entender. Mas essas pessoas, como foram criadas em casa? Hoje em dia, a gente tem que ver. Pois, se você tem uma pessoa que foi criada com pais, vou dar um exemplo. Eu sempre digo assim lá na empresa. A gente tem uma diversidade de criações dentro das empresas da gente, principalmente com 60. Tem pais separados, pais católicos, pais crentes, pais alcoólatras, e várias outras situações. Você tem que ver o contexto da família que esse colaborador teve, né? Por isso que é fundamental, eu sempre digo, você prezar muito a família. Eu sempre, quando eu vou fazer uma entrevista, Ricardo, eu prezo muito mais pela vida da pessoa, querendo saber o que é aquela pessoa do que o conteúdo. Porque o conteúdo eu ensino aos valores da nossa empresa. Então, assim, eu quero ter pessoas, e aí onde o Bruno falou sobre dinheiro, que dinheiro é uma coisa ruim, tem uma palavra que também a gente julga muito como acha que é uma coisa ruim. E eu não acho que seja uma coisa ruim. E aí o que você fala de soldado virar capitão é ambição. Eu acho que a gente precisa ter ambição na vida. Com certeza. A gente precisa... Ambição é diferente de ganância, né? Exatamente. A ganância você quer passar por cima. A ambição, você tem que... Eu acredito nisso. Mas uma das coisas que a gente tem que respeitar são aquelas pessoas que querem ficar naquele carro pro resto da vida. Para dizer, na Talar Rações, eu me orgulho muito disso, porque a gente paga ajuda plano de saúde, do academia, paga academia, odontológico e algumas outras coisas na Talar Rações. E uma das é incentiva a educação. A gente paga uma bolsa escola ao funcionário que quer fazer universidade ou fazer um curso técnico, que é uma das coisas que eu falo muito para todo mundo. Curso técnico no Brasil, graças a Deus, está sendo cada vez mais valorizado. Mas antigamente, ninguém queria fazer o curso técnico. E eu, sinceramente, eu vejo como empresário a pessoa que sai do curso técnico mais preparado para aquilo que você quer contratar. Entendeu? Então, assim, lá na Talar Rações, eu dou essa oportunidade da pessoa querer estudar. A gente paga uma determinada parte da faculdade. Tem pessoas que querem ir para a faculdade, crescer e virar capitão. E eu sempre digo, é uma frase que muita gente discorda da minha pessoa. Eu digo, cara, você quer ficar aqui pro resto da sua vida, enquanto é a sua história. Ou você quer ser maior, eu quero que você tenha ambição. Mas antigamente eu queria impor essa situação. E hoje em dia não, eu respeito essa situação. Aos funcionários que querem ter a ambição de crescer, eu vou incentivar muito. Aos que querem ficar como soldados, vamos respeitar, né? A eles, né? Agora tem uma coisa. É engraçado que muitas vezes as pessoas julgam as pessoas que estão se dando bem, mas não olham o que estão fazendo, né? Tá, fulano e tal, chegou tão cedo aqui na empresa e já virou gerente. E eu estou aqui há tanto tempo e não virei. Para aí, você faz o quê? Qual é a sua lealdade? Eu sempre digo que lealdade não tem que ter o CPF do proprietário, tem que ser leal à empresa. É a empresa que traz o ganha-pão do dia a dia de sua casa, entendeu? Então, assim, hoje, como eu falei, todos os meus colaboradores, gerentes, foram soldados. Todos. Porque eu prezo muito mais. E aí, tipo um plano de carreira, né? Você pega aquele colaborador que dá valor para dizer... O Everton, que é meu principal gerente, ele começou descarregando caminhão, como eu. E hoje em dia é um cara que já está há 16 anos comigo. Então, assim, é um cara que veste a camisa, é um cara que já está formado em administração. Então, assim, ele quer ser capitão. Meu sonho, o futuro, é gerar uma parte de sociedade para alguns colaboradores, entendeu? Aí vai depender muito do quanto é leal à empresa, a Talar Rações, não a mim. Lealdade a mim, eu digo assim, não precisa, precisa ter a empresa, entendeu? Valeu, Ricardinho Sá. Oxe, demais, mano. Temos presentes, né? Temos um presente aqui da Talar Rações, trouxe um mimo aí para vocês. Obrigado, Dani. Aqui é uma marquinha. Tô errado que eu ainda tô com a logomarca antiga, mas para evitar, para diminuir os custos, ainda tem muitas embalagens dessas. Trouxe aí para você, para Dani, para Ricardinho. Ai, que massa. Uns biscoitinhos pro Isso Pet. tem uma proteína. Oi, meu irmão. Tá vendo, Ricardinho? Zeca vai endoidar, oi. Uma pastinha de dente. Pastinha de dente, é? É. Escovar os dentes dos animais, né? Aí um shampoozinho.
Esse Fabinho é danado, viu, velho? Vai ter um segredo que... Eu não disse que o episódio ia ser foda. Tem um segredo que ninguém conta, mas tudo isso serve pra gente também, viu? É mesmo? É, velho? Abre. Sei, Fábio. Na guerra, Ricardinho, na guerra isso vale ouro. Isso na guerra vale ouro. Ô, Fabinho, O enlatado. velho. Fabinho, uma mensagem final aí, meu irmão. Esse episodiaço aí. A mensagem final que eu digo, seja você mesmo. Você tá mais calmo mesmo, velho. Tá mais tranquilo. Tô mais tranquilo. Mais sereno. Era mais nervoso, né? Mas no início tava um pouquinho nervoso. Mas uma mensagem final que eu digo para todo mundo, seja você mesmo. Não se cobre, não julgue seus erros. A nossa mente é a nossa maior inimiga. Quando a gente aprende a conviver com os nossos pensamentos, a gente consegue fluir mais. E tenha gratidão. É a palavra que eu tenho gratidão pelos meus pais, pelas minhas irmãs, que se eu não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Você é mais novo, sou. E quando eu abri a empresa, sou o mais novo de minha mãe, né? Meu pai já teve um outro relacionamento, já tem um filho mais novo. Mas foram elas que foram fundamentais para fazer eu crescer, para me tirar da zona de conforto. Então, assim, eu digo, gratidão é uma das coisas que a gente tem que ter com as pessoas que fizeram a gente crescer, que nos ensinam. Então, a mensagem final, seja você mesmo, não se cobre o tempo todo, né? Tenha paz com sua mente e seja grato pela sua vida. Valeu, Ricardinho Sá. Demais. Esse é o Foguete Sem Ré, turma, episódio 140. Estamos aqui há 3 anos, mais de 3 anos, né, Ricardinho? Produzindo conteúdo. Completamos 4 anos esse ano, em agosto. Estamos aqui há esse tempo todo produzindo conteúdo muito bacana para você que nos acompanha. Conteúdo essencial para todo empreendedor, toda empreendedora, para você que está abrindo um negócio, para você que já está nessa luta, assim como nós, há quase 30 anos. Fabinho, obrigado demais. Eu tinha certeza que seria um episódio espetacular. Um episódio, foi uma mistura aí de técnico e inspiração, né, Ricardinho? Fabinho falou muito de técnica. E é isso, Foguete Sem Ré, sou Bruno Oliveira. Não esqueça de ler esse QR Code que está na sua tela para fazer parte da comunidade da Dux. A Dux é uma escola de empreendedorismo muito focada nos pequenos e médios empreendedores e a gente compartilha esse conhecimento, essa jornada de quase 30 anos empreendendo nessa selva que é o Brasil. É isso, turma. Valeu. Obrigado. Fui.